Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Adeus Níveis e hoje vamos então continuar mais uma vez falando sobre Chainsaw Man. No vídeo passado a gente basicamente viu de que com a conclusão do arco do demônio da arma, o Aki infelizmente foi morto nas mãos do Denji e isso vai trazer sérias consequências para o nosso protagonista, fora reviravoltas absurdamente inesperadas na história, que se torna ainda mais trágica do que a gente esperava que fosse ser. Mas antes de realmente começar a falar sobre tudo isso desse novo arco, eu peço então para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que gostem e então bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente vê ali o próprio Denji constatando que de fato o Aki morreu, mas aparentemente ele acabou guardando uma boa grana e deixou então metade para ele e a outra metade para a família da Himeno. Então o Denji basicamente usou esse dinheiro para alugar um apartamento meio apertado, mas no fim das contas ele e a Power, junto do gatinho da Power, conseguem se virar ali um pouco bem. Eles também obviamente gastaram um pouco desse dinheiro com comida, experimentaram várias coisas novas e também compraram ali vários jogos e jogaram sem parar enquanto eles não estavam mais trabalhando. E no fim das contas, quando eles simplesmente se cansavam de jogar, eles iam assistir e era basicamente essa a rotina deles sem o Aki. O Denji basicamente fala de que vai comprar ali sorvete, a Power pede uma outra coisa, mas ele ainda assim vai comprar, só que no meio do caminho ele acabou parando ali, sentando num banco de praça e ele basicamente pega ali um sorvete e vem para comer e ele simplesmente vê que estava escrito lá vencedor. E ele se lembra de que basicamente foi ele quem matou o Aki. O peso disso é muito doloroso. Até por conta disso de que o próprio demônio do futuro falou que o Aki iria morrer da forma mais horrível possível. Ele morreu na mão da pessoa a quem ele mais queria salvar e no fim das contas esse peso agora vai ter que ser carregado pelo Denji. O próprio Denji ali chega a vomitar o picolé vendo um certo desperdício de comida, mas ele depois ali vendo de que a mente dele está completamente confusa, desde o momento em que ele acorda até quando ele vai dormir. Não importa o que ele faça, o que ele assista, o que ele pensa, tudo ainda assim é a mesma coisa para ele. Até a comida boa não é mais a mesma coisa e o cérebro dele parece ter sido completamente derretido. Ele até ali percebe de que talvez seria melhor estar ao lado do Pochita, quando então nós vemos ali a inesperada aparição da Makima. A Makima que basicamente se questiona ali ao Denji o que ele está fazendo e ela basicamente vê ali de que ele estava comendo sorvete e percebe então de que as mãos dele estão congelando. Ele não parece se importar nem um pouco, como se de fato isso não fosse matar ele, não iria, mas ela com toda essa preocupação vê de que não é bom e quando seu corpo está gelado você acaba ali se sentindo um pouco mais para baixo e até ali ela pede para que o Denji se levante para tentar ajudar ele e o Denji, como cachorrinho da Makima, começa a simplesmente latir e obedecer ela. Ela que até pede então ali para que o Denji vá para a casa dela, ela vai preparar um chá quente para eles, então ele basicamente sem problema algum começa a seguir ela, onde a gente vê inesperadamente de que a Makima tem muitos cachorros, não em sentido de ter vários gados correndo atrás dela, mas no sentido literal. A gente assim que chega na casa dela vê que existem vários e vários cachorros que começam ali a pular na direção dela e do Denji lambendo eles, onde até ali ela apresentando o Denji aos seus cachorros, o próprio Denji ali no fim das contas vendo com acolhedor de certa forma até inesperado a residência da Makima é. No fim das contas até ali ela indo oferecer um pouco de comida para ele, enquanto ele vem um pouco mais dos cachorros dela até ali, ela até mostrando com
é bom, acaba sendo ali reconfortante, acaba no fim das contas sendo ali esse ambiente, a casa dela cercado de cachorros que ela de fato descaradamente gosta. Até mesmo ali ela deita no sofá, os cachorros pulam em cima dela, ela rindo de alegria, algo bem inesperado ali, a gente sabendo quem de verdade é a Makima, né? Já foi mostrado ali no arco passado que na verdade ela é o demônio do controle, mas o Denji observando ali a Makima feliz, sorrindo, rindo, vê de que esse é tipo o melhor lugar do mundo onde ele poderia estar. E até ali ela então tocando as mãos do Denji, vê que as mãos dele acabaram se aquecendo e vê que no fim das contas o melhor jeito de aquecer as mãos seria tocando em coisas vivas, quando o próprio Denji acaba agradecendo no fim das contas, porque o próprio Denji vê de que no fim das contas a sua mente acabou ficando um pouco melhor agora, estando ali próximo da Makima. A própria Makima reconhece de que ele realmente passou por muita coisa, mas fez um bom trabalho em sobreviver, e ele é realmente um bom garoto. Até por causa disso ele começa a ficar um pouco emocionado, chorando, quando ele acaba nem tendo esse tempo por conta dos cachorros da Makima simplesmente ali pularem em cima dele. Então a própria Makima vendo ali, se voltando pro Denji mais uma vez, vê que no fim das contas o Denji também a salvou. Então ela se lembra ali da promessa dela com ele, de que ela iria ali fazer o que ele bem entendesse. Ela iria conceder um desejo dele. E basicamente o Denji vê de que o que ele quer é simplesmente ser o cachorrinho da Makima. A Makima até ali no fim das contas um tanto quanto surpresa reagindo a isso, mas o Denji vê de que só tinha que pensar no que fazer para não morrer. Mas agora parece que tem 10.000 coisas diferentes para pensar, e isso para ele é bem cansativo. Ele matou o Aki porque centenas de pessoas iriam morrer se ele não parasse. Mas assim que ele se acalmou e pensou bem nisso, ele percebeu que talvez tivesse ali uma maneira bem melhor de resolver tudo isso. Talvez o Aki só tenha morrido porque no fim das contas o Denji se vê como sendo alguém burro. Se ele nunca tivesse sido amigo do Aki, ele não estaria se sentindo alguém tão horrível agora. É um tanto quanto inútil pensar nessas coisas, mas mesmo assim ele só consegue pensar nisso desde quando ele acorda até quando ele vai dormir. E no fim das contas ele reconhece de que a Makima é bem mais inteligente do que ele. Então se ele só fizer o que ela pedir, ele não vai precisar ali fazer mais nada. Ele sabe que tudo que a Makima mandar seria teoricamente, entre aspas, é claro, certo. Então no fim das contas ele ao menos quer se sentir com essa sensação de conforto. A Makima então se questionando se ele realmente está falando sério, e ele realmente está. Então ela vê de que no fim das contas os seus cachorros têm que obedecer completamente ela. E o Denji basicamente concorda ali, imitando o cachorro, dando a patinha para Makima, rolando e caindo no sofá, basicamente vira de fato um verdadeiro cachorro. Onde até ali ela vê o quão esperto talvez no fim das contas fosse o Denji, onde o Denji talvez reconhece de que essa fosse realmente a melhor resposta para ele nesse momento. Só que a gente vê de que inesperadamente a campainha começa a tocar, e é ali a Power basicamente. No fim das contas a Makima pede ali para que o Denji acompanhe ela quando ele se questiona por que ele chamou a Power, onde no fim das contas ela até pede para que ele não deva pensar por conta de ser apenas um cachorro. Mas ela basicamente pegando na mão do Denji começa a ir até a porta para verem ela junto. E por que basicamente isso? Bom, porque ela basicamente vai matar a Power, meus senhores e minhas senhoras. A gente basicamente vê o próprio Denji um tanto quanto desesperado, tentando entender o que é que a Makima disse, se questionando se foi uma piada, mas não mesmo. O próprio Pochita ali tenta alertar o Denji de que ele não pode deixar que essa porta seja aberta. Só que no fim das contas a Makima ali conseguindo manipular completamente o Denji, ela vê de que ele
tem de abrir essa porta. E no fim das contas ele não tem que pensar em nada e apenas precisa acreditar na Makima. O Denji então começa a rapidamente refletir de que quando no fim das contas ele abrir essa porta, a Power vai estar lá sorrindo. Ela vai jogar confetes e vai estar com um bolo. E por que ela teria um bolo? Porque, bom, amanhã ali seria basicamente o aniversário do Denji. E de fato a Power estava ali esperando o Denji, um tanto quanto envergonhada, até trazendo um bolo para ele, só que basicamente estendendo ali o seu indicador na direção da Power como se fosse uma arma de dedo. A Makima simplesmente manda um bang na direção da Power e simplesmente destroça completamente o corpo dela. E meus amigos, aí começa. Dessa parte em diante do arco a gente vê de que só vai ser tragédia, tragédia e mais tragédia. Chainsaw Man basicamente se resume a simplesmente zoeira e tragédia. A gente vê de que a própria Makima percebendo de que as mãos do Denji estão congeladas de novo, só que no fim das contas não é por conta dele estar comendo picolé ou qualquer coisa gelada. Ele simplesmente está gelado de puro medo e desespero. No fim das contas a Makima percebe que o chá esfriou, então vai ali fazer mais para o Denji. O Denji tem um pouco de sangue ali na cara que respingou depois da morte da Power. Se questiona se no fim das contas isso é apenas um sonho, só que não é. A própria Makima acaba se deitando no colo do Denji e inesperadamente apenas começa a sorrir e rir freneticamente na cara do nosso protagonista que não entende nada disso. A própria Makima então pede para que ele tire a camisa. E ele, basicamente, como um bom cachorrinho dela, acaba obedecendo isso. Ela vê ali a cordinha do motor da motosserra que torna o Denji o Chainsaw Man, vendo como se fosse ali em troca ali por ele viver uma vida normal. O Pochita deu a ele um coração. O que ele fez com o Pochita não foi uma promessa, mas sim um contrato. Ela mesma se pergunta em como ela poderia quebrar esse contrato. Como ela poderia machucar o Denji ao ponto de ele não conseguir viver uma vida normal. Tão machucado que ele não seria capaz de se recuperar enquanto viver. Foi um grande desafio para ela, afinal ele se sentia muito feliz, mesmo vivendo numa extrema pobreza com o Pochita. Então ela decidiu começar a fazer com que ele se sentisse muito mais feliz. Deu um emprego a ele, dinheiro e comidas deliciosas, providenciou uma família que se daria bem com ele. O Aki se tornou um grande irmão para ele e a Power ali uma irmã mal criada. E ele faria dessa felicidade algo normal e destruiria tudo isso. Qualquer felicidade ou casualidade que vivenciar a partir de agora, será ela quem vai criar e destruir tudo. Se ele superar o seu luto e fizer novos amigos, ela irá matá-los imediatamente. Se ele se casar e criar uma família, ela não vai permitir que o seu filho e esposa vivam muito. E no fim das contas ela vê de que porque chegou a hora do Denji pagar pelos seus pecados. Ela basicamente não quer que o Denji seja nem um pouco feliz, com o único intuito de tornar ali o Chainsaw Man a única existência possível no fim das contas. Ela fez com que o Denji ficasse cada vez mais e mais forte no patamar de força, se tornando até mesmo um herói de certa forma, por ter salvado muitas pessoas de vários demônios, mas depois viria para arrasar completamente o nosso protagonista, porque ela simplesmente quer isso e faz de uma das formas mais frias e psicopatas no fim das contas possível. A Makima então revela pra gente também para o Denji de que havia ali investigado um pouco do passado do Denji, onde ela mesmo reconhece de que os cérebros de crianças são fascinantes. Eles conseguem esconder memórias ruins atrás de uma porta sem a
criança nem saber disso. No fim das contas, o Denji escondeu o que fez atrás de uma porta por um bom tempo. E no fim das contas, pelo seu próprio bem, ele escondeu isso porque senão nunca seria capaz de ter uma vida normal. Porque o pai do Denji não se matou, e sim o próprio Denji quem fez isso. O Denji, quando descobre ali isso, tendo a Makima deitada no colo dele, fica completamente em choque, sem entender essa situação, quando aos poucos o Denji começa a de fato abrir essa porta e entender que ele realmente foi o culpado disso tudo. O pai do Denji estava bêbado e quase o matou, então ele não teve escolha a não ser matá-lo. Mas os outros adultos ali da Yakuza não teriam seu dinheiro de volta, então desse jeito eles forjaram um suicídio. E finalmente então agora percebemos de que o Denji descobre tudo isso ao abrir essa porta. Ele ali ajudou a Makima a matar a Power, talvez também tivesse uma forma de salvar o Aki, mas ele o matou também. No fim das contas, o Denji assassinou até mesmo seu próprio pai. Então, para Makima, alguém como ele não tem o direito de desejar uma vida normal. E o próprio Denji, como se tornou um verdadeiro cachorrinho da Makima, simplesmente responde de que não. A gente então vê de que a Makima dominou completamente o Denji, ele completamente destruído. Ela fez com que ele tivesse a melhor vida possível para depois destruir ele completamente, apenas pelo seu belo interesse que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas no fim das contas, a Makima começando a voltar à rotina normal dela, enquanto o Denji completamente acabado ali, psicologicamente está jogado no sofá dela. Quando a Makima depois ali se prepara já para ir para o trabalho, nós vemos ali vários outros caçadores de demônio, na maioria infernais ou demônios, onde basicamente estavam ligados à segurança pública, que basicamente vem ali um caminho inteiro junto ali da Makima e do Denji, todos ali sem cabeça ou apenas alguns poucos. A gente vê ali o Serafim, o Bin, Galgali, Dominion, Virtue, Power, Prince, o Demônio, o Anjo, todos são os perseguidores, os seguidores do Denji, não exatamente do Denji, mas na verdade ali mais especificamente do Demônio da Motosserra. Eles tinham ali ideias diferentes, mas eles arriscaram as vidas e lutaram para proteger o Denji até o fim. Eles estavam esperando por isso o dia da ressurreição. Só que nesse mesmo momento, quando a Makima iria completar, provavelmente falando da ressurreição do Chainsaw Man, nós vemos de que uma explosão avassaladora acontece ali na direção do apartamento da Makima. E isso é tudo basicamente obra de vários policiais ali, vários militares que acertaram diretamente com uma bazuca, um míssil absurdamente rápido, bem ali no apartamento da Makima, e isso veio de ordem basicamente do Kishibe. O Kishibe então pede ali para que todos esses militares avancem, então encontram a Makima jogada no chão, junto também do Denji, onde eles veem de que o esquadrão Saito vem basicamente para abrir fogo junto ali do esquadrão Suzuki para aguardarem e alternarem 2 segundos. Eles começam a simplesmente meter bala ali, o esquadrão anti-Makima se preparando também, depois ali que a Makima virou uma verdadeira peneira. Depois de levar bala atrás de bala, a gente vê de que o próprio Kishibe pede um pouco de desculpas ali pra Makima, mas vê de que essa é a única escolha de parar ela. O esquadrão anti-Makima que basicamente vem pra se matar, oferecendo as suas próprias vidas para que em troca o demônio do inferno mate a Makima e leve-a até o inferno. A gente vê de que enquanto isso a Makima, já bem arrebentada, tentando se recuperar, pede então para que o Chainsaw Man lhe salve. No fim das contas, nós vemos de que a vida de todos esses caçadores de demônios do esquadrão anti-Makima são totalmente consumidas para deixarem ali nas mãos do demônio do inferno a vida da Makima. Nós vemos que o demônio surge ali como uma espécie de centauro, só que imbuído ali, cercado por várias chamas, e uma cabeça um tanto quanto estranha, no fim das contas vindo ali
na direção da Makima, só que nós podemos nesse mesmo momento também ouvir o ronco de um motor bem peculiar. E é basicamente o Denji agora transformado verdadeiramente na real forma, o ápice de poder do Chainsaw. Como demônio da motosserra, ele basicamente avança na direção do demônio do inferno e faz picadinho dele. E assim nós vemos que o grande plano da Makima de trazer o mais forte dos demônios de volta ao mundo foi completamente realizado com sucesso. E no fim das contas, meus amigos, a carnificina e o caos apenas começou. A gente vai ver nos próximos vídeos de que o inferno vai estar lotado de gente nos próximos episódios, porque o Denji vai passar motosserra em geral. Mas antes então de terminar o vídeo, já vou aqui acabando o vídeo, mas antes disso eu peço então, se todos vocês realmente tiverem gostado do vídeo, então deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, falou, valeu e fui!